Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Luana Paz, faço parte do time de comunicação aqui do Clube Empreendedor, sou jornalista e hoje a gente recebeu aqui um convidado que é Cláudio Ricciopo. Eu já vou te fazer a introdução aqui do nosso podcast, do episódio Clubecast Convidados, que hoje a gente vai falar sobre empreender na própria carreira, a gente vai falar sobre seleção para o mercado de trabalho, principalmente de candidatos para quem é contratante, para quem é contratado, essa dinâmica aí do mercado que cada vez está mais difícil, né? Tem novas modalidades, novas dinâmicas e modalidades para contratação. Então, hoje o papo é com ele, que você é CEO da Employability RH, que é gerenciando carreiras e que oferece total apoio à recolocação profissional de quem está no mercado para profissionais e executivos. Primeiro, queria entender quem é você primeiro, né? Antes da empresa, antes de CNPJ, eu queria entender um pouquinho CPF. Quem é você antes da empresa da Employability RH, Cláudia? Primeiro, é um prazer estar aqui no Clubecast, estar com vocês. Eu iniciei no comecinho da minha carreira trabalhando em empresas de assessoria de carreira. Eu iniciei com 19 anos dando apoio à recolocação de profissionais, ainda estagiário, em 2001. Em outros tempos, um tempo onde não existia LinkedIn, os sites de emprego eram bem diferentes do que é hoje. Tecnologia era escassa nessa época. Ainda solteirão, em outro universo da minha vida, cursando faculdade, e fui aprendendo com esse mercado. Eu já trabalho nele há 23 anos, e ele veio sofrendo várias mudanças, veio entrando novas ferramentas, e eu vim aprendendo e me desenvolvendo com ele. Eu acho que eu sou fruto desse processo de construção do mercado de assessoria de carreira, de gestão de carreiras. Já assessorei executivos em todo o território nacional. Eu acho que eu só fiz isso da vida. Eu posso dizer que eu sou um empreendedor que nasceu nesse mercado e está nele até hoje. E viu um potencial para empreender com isso, né? Você era funcionário de uma empresa que prestava esse tipo de serviço, mas você queria criar a própria empresa que atendesse da mesma forma. Sim. Na verdade, quando eu iniciei, era um mercado muito infantil ainda. No Brasil, por exemplo, existiam 2, 3 empresas que hoje nem existem mais e que dominavam o mercado. E eu vi uma oportunidade de poder participar dele, poder fazer parte dele, crescer com ele. E hoje, só de ex-funcionários, ex-colaboradores meus, 11 já abriram empresas. Do mesmo ramo? Do mesmo ramo. Hoje, nesse momento, 2024, infelizmente, nenhum deles ainda tem mais a empresa, porque empreender não é tão simples. Já falar sobre isso aqui. Mas alguns já tentaram e a gente dividiu o mercado por um momento. Vocês são a Employability RH, é a empresa do setor que tem o maior número de entrevistas já geradas dentro do escopo Rio-São Paulo, correto? Sim. A empresa, ela, apesar de trabalhar todo o território nacional, vagas em todo o território nacional, o nosso grande forte, o grande potencial da empresa, o networking forte da empresa, está no eixo Rio-São Paulo. Você acha que tem um fator que contribui para isso, essa questão da logística, do setor comercial, das empresas que estão mais localizadas no sudeste do país? Eu acho que, pela natureza do próprio país, 70% das boas vagas de emprego, quando eu digo boas vagas, são vagas para profissionais de nível superior e a partir daí, pós-graduados, MBA, perfil C-Level, elas estão no eixo Rio-São Paulo, né? Os outros 30% eles se espalham em todo o resto do Brasil, mas as vagas de alto nível, pelo menos do meio da pirâmide do organograma da empresa para cima, estão dentro desse território. Quando a gente fala de assessoria de carreira e gestão de carreira, como você falou, que você já vem desse mercado enquanto funcionário, abriu uma empresa hoje que atende esse mercado, né? De profissionais e executivos. Vocês trabalham hoje ajudando os profissionais a se colocarem no mercado de trabalho. Como é que funciona isso? O que de fato, na prática, se trata de uma assessoria de carreira? Assessoria de carreira é construir a empregabilidade. Eu acho que as pessoas precisam entender que um bom emprego é consequência de um processo de construção de empregabilidade. Então, o que é empregabilidade? Se a gente for pegar um exemplo básico, o Cauã Raymond, se ele for para a boate,
ele tem uma certa empregabilidade. Ele não vai precisar ficar vendendo o peixe dele para várias mulheres. O fato da beleza física dele ser atraente vai fazer com que mulheres busquem conversar com ele, se aproximar dele. A empregabilidade é exatamente isso. É você tornar-se bonito para ser atraente para recrutadores. E há diversas formas de você construir essa empregabilidade, né? Que é preparando um bom currículo, estando bem afiado para entrevistas de emprego, tendo um LinkedIn bacana, tendo boas conexões no mercado, tendo uma boa rede de relacionamentos, mantendo seus contatos de pessoas que conhecem o seu trabalho de forma ativa. Há diversas maneiras que a gente ajuda o profissional a potencializar essas chances de se recolocar e ter uma empregabilidade alta. Porque quando você fala de empregabilidade, como esse funcionário ele se coloca para as empresas em potencial, você sai daquele dinamismo de que você só busca. Você também no caso, objeto de busca dessas empresas. Hoje, no mercado, as empresas de tecnologia, né, funcionários da área de TI, de software, de engenheiro de software, normalmente são essas pessoas com maior nível de empregabilidade, porque eles são procurados pelas empresas. E aí tem outras áreas que você normalmente fica naquela caça, né, incessante. Como que você acha que, assim, independente de você ter uma construção de carreira, seja de poucos anos ou muitos anos, numa área que não seja tão fácil de você ser olhado pelas empresas, tendo em vista também a ampla, né, a variedade de funcionários, né, de profissionais que atendem e fazem o mesmo do que você. Como que você enxerga esse potencial que você pode construir para você mudar essa dinâmica para a sua área? A gente brinca que você pode ficar caçando borboleta a vida inteira ou preparar um jardim bonito para as borboletas virem visitar você e você pegá-las na mão. Construir empregabilidade é isso, é você criar um jardim bonito para as borboletas virem até você. Para isso, você precisa entender a sua carreira de forma empreendedora. Porque, por exemplo, você, através do seu CPF, você não precisa ter um CNPJ para poder investir em marketing e aí prospectar novos negócios, prospectar novos clientes. Você pode, através do seu próprio CPF, como você falou, os profissionais de tecnologia, né? Entre outros, eu acho que há diversas áreas que a gente tem que entender dessa forma. Fazer um processo de divulgação, a publicidade, um marketing do seu trabalho. Porque o que o profissional vende? Ele vende o trabalho dele para uma empresa. É como uma empresa que vende os serviços dela para outra empresa ou para uma pessoa física, o profissional também vende os serviços dele para um empregador. Então, ele precisa estar com a publicidade bacana, com o marketing legal para ser contratado, para ser buscado. É porque hoje a gente vê um boom de busca de pessoas de migrar de uma profissão para outra. Inclusive, muita gente que entrou para o mercado da tecnologia porque viu que as empresas buscam, porque como tem uma escassez de profissionais qualificados no mercado para algumas áreas de tecnologia, então essas empresas vão buscar a melhor pessoa, a melhor opção do mercado. E essa busca de não mais você que tem que buscar a empresa e você ficar numa posição um pouco mais confortável da empresa que te busca, isso vislumbrou muitas pessoas, muitos profissionais que decidiram migrar de área. Mas essa migração também tem a ver com o propósito de carreira que você quer. Se você está em marketing, você vai para a tecnologia, você vê que não é aquilo que você queria, porque você só foi vislumbrado com essa mudança de dinâmica de procura de trabalho. Quando você fala sobre a gente se vender em questão de potencial profissional, mesmo atendendo uma empresa X, o que você acha, assim, o primeiro passo para você fazer isso, para mudar essa dinâmica, para ser uma pessoa que você começa a atrair mais as empresas para te olharem de uma forma diferente? Olha, eu acho que o primeiro passo, se a gente for escolher o passo 1, é você entender que currículo não é panfleto. As pessoas, principalmente as pessoas que cadastram currículo nos sites de emprego, elas criam um currículo bonito, aí a vaga vem para a direita, ela manda aquele currículo. A vaga vem para a esquerda, ela manda o mesmo currículo. A vaga vem para cima, o mesmo currículo. A vaga vem para baixo, o mesmo currículo. Então, ela fica como um panfleteiro entregando aquele material genérico para vários selecionadores. Isso não dá certo mais nem aqui nem na China. Já teve a fase que isso deu certo. Hoje em dia, se você não customizar o seu material curricular conforme a demanda de cada selecionador, você está perdido. A própria Cato fez uma pesquisa onde ela colocou uma inteligência artificial no computador de vários headhunters, vários selecionadores, para medir o tempo que um selecionador passa entre um currículo e outro.
E essa média gerou em torno de 6 segundos. Ou seja, o selecionador recebe lá 800, 1.000, 1.500 currículos, cada um tem 2, 3 páginas, ele não vai ler 3.000 páginas da vida dos outros, esquece. Então, ele rapidamente tenta ver se no início do currículo as informações batem com o que ele está buscando e já toma a decisão de seguir com a leitura ou deletar aquele currículo para seguir para o próximo ali. Então, personalizar, customizar o currículo, fazer um paralelo dos pré-requisitos da vaga com o seu material curricular para ter um bate-bate é fundamental, é o passo 1, é o básico. Então, eu me candidato para uma vaga e eu potencializo o meu currículo com base naqueles pré-requisitos daquela vaga. E aí, para uma outra, eu já vou mudar a logística, né, a formatação do meu currículo. Dá muito mais trabalho, mas dá muito mais resultado. Esse é o passo 1. Você está direcionando, né? É isso, eu acho. Porque senão você entrega um material genérico. Não adianta. Se você não investir tempo para fazer um material personalizado, customizado, você vai cair na multidão dos currículos que a pessoa recebeu no e-mail e ele vai deletar rapidinho. Quando você fala isso, eu busco algo na minha mente, a questão da recolocação do profissional do trabalho. Que aí o profissional ele fez muita coisa, ele quer colocar tudo em um mesmo currículo. E aí você acha que isso é uma falha do profissional? Ele quer colocar tudo no mesmo currículo porque ele não quer ter trabalho de fazer vários currículos. Então, ele entope o currículo com tudo que ele tiver e aí manda aquele material genérico para todo mundo. Isso não cola mais. Eu, por exemplo, se eu pego um currículo com 8 páginas, no corre-corre do dia a dia que eu tenho, 8, 10 páginas, que nem algumas pessoas fazem. Seja sincero, hoje, nos dias de hoje, no corre-corre do mundo moderno, alguém vai ler 8, 10 páginas da vida dos outros? Eu acho que a própria pessoa que faz o currículo com 8, 10 páginas, ele não acredita que isso vai acontecer. Mas ele faz para ter menos trabalho de customizar o material. E o que torna um currículo bom para ser analisado, de fato? Assim, o que você, enquanto uma pessoa que entende a dinâmica do contratante e também a do contratado, você entende essa dualidade ali do mercado de trabalho, o que você acha que faz com que um currículo de fato seja lido? Palavras-chave, talvez? Eu acho que essa customização. Porque, às vezes, o que é uma palavra-chave para você, no seu entendimento, não é uma palavra-chave para o contratante. Uhum. Todo mundo é contratado para resolver um pepino, uma bomba. Ninguém eu vou contratar alguém, vou gastar um dinheiro. Eu tenho uma reserva financeira aqui, vou pagar de salário para alguém. Nenhuma empresa faz isso. Existe algum problema para ser resolvido. Então, tenta ler o pré-requisito da vaga, tenta entender qual o problema que aquele cara tem para resolver, escreve o seu currículo para resolver aquela função, resolver aquela necessidade. Entrega um material, entrega a solução do problema daquele cara, aí ele vai te contratar. Essas plataformas que você comentou de uma agora há pouco, as plataformas que são mais tradicionais para você colocar o seu currículo profissional e fazer uma busca de vagas, né? Busca recorrente de vagas, e que isso vai a pessoa não, né? No caso, a plataforma em si vai minando você, né? E bombardeando também de possíveis vagas que tenham a ver com o seu perfil profissional. Elas funcionam? Olha, se você me perguntar entre com nada ou com elas, uhum. Tá? Aí eu estou dizendo de Infojobs, vagas.com.br, empregos.com.br, currículo.com.br, todos esses .com.br que tem, entre nada e eles, é melhor eles, tá? Mas eles não funcionam, por exemplo, para o meu público. O cara que ganha 10, 20, 30 mil, 40 mil reais, ninguém contrata. Eu vou contratar um vice-presidente pelo Infojobs. Não tem. Eu vou contratar um superintendente pelo vagas.com.br, não tem. São vagas fechadas em redes de relacionamento. Um conhece o outro, que tem um amigo, que tem um camarada, que já bateu meta, que conhece o resultado do cara. Que são investimentos altos para a empresa. Imagina a empresa investir 13 salários anuais de 35, 45, 55 mil reais. Se ela não tiver certeza absoluta que os resultados obtidos, as atividades desenvolvidas daquele cara resolvem o problema da empresa, né? Então, a Employability RH ela é voltada mais para executivos profissionais, para esse público que às vezes busca uma recolocação no mercado de trabalho, mas que, obviamente, essas plataformas tradicionais não vão atendê-los da melhor forma porque não é voltado para esse público, correto? Se a gente falar de público-alvo, mas hoje eu acho que qualquer pessoa
um pouco mais de apenas dinheiro para poder contratar, mas capital intelectual para entender a carreira dele de uma forma como um empreendimento, como algo que ele precisa desenvolver, crescer, potencializar chances, pode ser. Ela está para ajudar você a aumentar as suas chances no mercado de trabalho. Essa é mais uma ferramenta, não só para arrumar um emprego, que a maioria dos meus clientes conseguiriam um emprego sem mim. Tá? Mas é um investimento qualificado. Talvez até demorasse um pouco mais para que eles pudessem se recolocar sem mim. Mas mais cedo ou mais tarde até se recolocariam. Mas não teriam, talvez, o acesso que nós temos. Porque, assim, como eu ganho dos profissionais quando eles contratam os meus serviços, eu posso trabalhar de graça para as empresas selecionadoras. Quando eu trabalho de graça para as empresas selecionadoras, eu disponibilizo a minha estrutura, caso precisem, a minha equipe, caso precisem, eu posso escolher para quem eu vou trabalhar de graça e para qual vaga eu vou trabalhar de graça. Eu não sou bobo, poxa. Eu não vou investir o meu tempo gratuitamente, a minha estrutura e a minha equipe, para contribuir com o setor de recrutamento e seleção de uma empresa ou de uma outra consultoria por uma vaga de R$ 1.500, R$ 2.500, nada contra, mas não vale o tempo e a estrutura que eu disponibilizo para isso. Eu acho que para esse tipo de profissional que busca uma vaga de R$ 1.500, R$ 2.500, os sites de emprego ele é até muito bacana, porque eles ficam com o volume do mercado, com o processo quantitativo de vagas. E eu vou escolhendo o processo qualitativo, vagas mais estratégicas. Um menor volume de posições, mas posições diferentes. E o que acaba sobrando para empresas como a minha, que não querem trabalhar de graça para aquele tipo de oportunidade, investir tempo, estrutura e equipe, acaba indo para os sites de emprego. Entendi. E quais são os serviços que a sua empresa atende, assim, presta? Primeiro, a pessoa que tem interesse de fazer um investimento qualificado na própria carreira, nesse entendimento mesmo que você disse, intelectual, do que é empreender com a própria carreira, se volta ali para o mercado para employability e RH, quais são os serviços que vocês atendem esse profissional? Tanto esse inicial, quanto um executivo profissional que, enfim, almeja um outro tipo de mercado. Tá. A possibilidade de contratar os serviços é idêntica para todos. Só que um pode fazer um processo com mais serviços e pelo seu poder de investimento, outro, às vezes, não pode fazer, a gente diminui o pacote adequando a necessidade de cada profissional e a possibilidade financeira também de cada profissional. O primeiro é o currículo, conforme eu falei, a gente cria um material base, um esqueletão curricular, cria um material paralelo de suporte, aí muito mais rico em conteúdo, resultados obtidos, atividades desenvolvidas, e a gente vai montando o currículo em cima da necessidade de cada selecionador. Entendi. O segundo é o treinamento para processos seletivos. Eu preparo esse profissional para as entrevistas de emprego, para ele fugir das armadilhas dos selecionadores. Porque, assim, a verdade dos fatos do mercado é ter muita vaga bonita com salário ruim. O pessoal bota, às vezes, vagas que você fala, pô, essa aqui seria talvez para um cliente meu, uma vaga de coordenador, uma vaga de gerente, uma vaga de diretor, e quando você olha o salário é de assistente, o salário é de analista júnior, né? Isso tem muito no mercado, infelizmente. A gente não trabalha de graça para essas vagas. Mas quando o filé mignon aparece, eu quero que seja do meu cliente. Então, vou prepará-lo para técnicas de entrevistas. Eu vou fazer algumas entrevistas simuladas online com ele. Até para ele poder ensaiar como é que ele vai apresentar da melhor maneira resultados obtidos, atividades desenvolvidas. Ele pegar a manha da seleção ali. Eu vou orientar ele para a negociação salarial. Quanto vale o currículo dele no mercado? Isso é um negócio bacana porque muitos dos meus clientes ficaram 10, 20, 30 anos, às vezes, na mesma empresa. E o cara, por exemplo, que ficou 20, 30 anos na mesma empresa, ele está lá na época do Boa Chance do Globo, de domingo, onde a vaga saía no jornalzinho de domingo. E hoje existem várias outras plataformas, várias outras ferramentas que ele sequer conhece, porque ele não precisou. Então, ele não precisou investir em empregabilidade. Principalmente, e agora, depois de 20, 30 anos na mesma empresa, quanto vale o currículo dele no mercado? Que uma coisa é quanto vale o currículo dele para a empresa onde ele já provou resultados. E para quem sequer conhece o trabalho dele, os resultados que ele pode entregar, quanto de fato vale? Então, a pretensão salarial, às vezes, é um ponto em que as pessoas elas
empacam, né? Porque elas não sabem quanto elas valem de fato. E boa parte cria uma pretensão míope. Ela vê assim, eu ganhava 30, então minha pretensão é a partir de 30. Tá, mas espera aí, às vezes o seu empregador não paga tão bem quanto o mercado paga. Ou você recebia muito bem e hoje a verdade dos fatos no mundo lá fora é diferente, é menor. Então, o que eu faço? Eu faço uma mediana das vagas por qualificações, por competências, não por nomenclatura de cargo. E aí eu sei exatamente quanto vale o currículo dele numa verdade do mercado hoje. Faço o LinkedIn do profissional, potencializo conexões dele, tento trazer ele para conexões estratégicas, porque as pessoas acham que o LinkedIn, quanto maior número de conexões você tiver, melhor. E às vezes é um LinkedIn super estagnado. Ele não tem nenhuma atualização, mas tem muita conexão ali e já acha que isso já coloca ele como um bom profissional. As pessoas acham que ter um LinkedIn é suficiente. Um LinkedIn é igual a um site do seu currículo na internet. Ele pode ser nada. Pode ser só uma URL disponível, né? Se você não conhecer técnicas de SEO, que são os mecanismos de busca que o LinkedIn disponibiliza, aí aonde entra a indexação de palavras-chave, aonde tem o maior índice de indexação, como é que a gente faz ele voltado ao perfil de vaga que você está buscando, como é que eu vou criar uma URL personalizada. Aí tem vários detalhes que aumentam o SSI, que é um índice de atração do currículo a recrutadores, que faz com que ele possa gerar resultados ou não. O LinkedIn ele é hoje uma plataforma que, para todas as vagas, ou dependendo de algumas empresas específicas que enxergam potencial no LinkedIn, e aí por isso você tem que ter uma atenção maior. O LinkedIn tem que ter. É tipo assim, depois de um currículo customizado para cada vaga, qual é o passo 2? É o ter um LinkedIn, mas um LinkedIn para o cara que ganha 4 mil, para o cara que ganha 40 mil, para o cara que ganha 80 mil. Você tem que ter o LinkedIn. Porque ele não serve só para você arrumar um emprego. O emprego é um problema que você talvez resolva em 1, 2, 3, 4, 5 meses. Beleza. Mas ele precisa existir para a construção da sua empregabilidade, para a manutenção das relações estratégicas. Porque muita gente utiliza o LinkedIn da seguinte forma. Você perdeu o emprego, você não usava o LinkedIn para nada, aí você perdeu o emprego. E aí agora você vai entrar em contato com todos os seus amigos falando que você está desempregado e que você precisa de um emprego. Parece ser interesseiro. Ninguém, sabe? Se você não manteve nunca um contato com aquela pessoa e agora que você está precisando, você vai lá utilizar o LinkedIn para pedir emprego para a pessoa, ele é mais para quando você não precisa ainda do emprego, mas você vai mantendo aquilo aquecido, vai mantendo aquela relação bacana. E aí, quando você precisar, você utiliza ele. Não parece ser interesseiro. Você tem que alimentar ele enquanto ele não é uma necessidade. Sim, e até para novos negócios. Por exemplo, o seu sonho é trabalhar lá na empresa XYZ. Vai fazendo conexões com os caras. Você trabalha numa empresa W e aí você quer trabalhar na empresa XYZ. Vai mantendo conexões, vai curtindo as coisas do pessoal do RH, vai mantendo um contato com os líderes do departamento que você sonha em trabalhar lá. Quando você for disponibilizar o currículo, o pessoal vai falar, pô, já vi aquela menina em algum lugar. E aí vai ajudar a tua entrada lá. E além de todo esse processo de construção de empregabilidade, de ajudar você a ter mais chances, a empresa trabalha paralelamente a você no que a gente chama de job hunting. Job hunting é a prospecção do teu currículo para vagas, é o encaminhamento do teu perfil para processos seletivos, é aproximar o teu perfil de selecionadores contratantes, que é um processo que deve ser feito a 4 mãos. A empresa faz e você faz também dentro dos seus contatos pessoais. E tendo essas duas frentes de prospecção, não tem como dar errado. É uma esteirinha que você bota ali. Quando você chega no final da esteira, o resultado é sempre o mesmo. Porque é um trabalho em conjunto, né? Vocês dão algumas ferramentas, inclusive, para que esse profissional ele entenda o que é uma necessidade que até então ele não entendia que era uma necessidade para ele. E também um potencial de investimento do tempo dele ali, de justamente o LinkedIn, de uma coisa que ficava ali parada, vocês começam a alimentar esse profissional de que aquilo não é uma necessidade naquele momento, talvez, mas que ele comece a utilizar o LinkedIn voltado para uma futura vaga, ou enfim, algo que ele prospecte para um futuro. Qual é a maior queixa que você
recebe desse público que você atende hoje em questão da fragilidade dos processos seletivos? No meu mercado tem um problema. Tá? Para você ser advogado, você tem que ter OAB. Para você ser médico, você tem que ter um CRM. Para você trabalhar com RH e recrutamento e seleção, você pode ser psicólogo, você pode ser administrador, você pode ser várias coisas. Então entra muita gente. Hoje até tem o curso de gestão de RH, que é um politécnico de 2 anos. Mas também não muito mais do que isso. Então as pessoas elas são formadas meio que no campo de guerra, no campo de batalha. E tem muita gente que é jogada no recrutamento e seleção. Muita gente com pouca experiência, selecionando cargos C-level. Então, gente que tem muito know-how, muita experiência, às vezes dialoga com quem não conhece absolutamente nada da área dele, mas que foi orientada a verificar se fez o MBA tal, né, na instituição tal, se fez a pós-graduação tal, ou seja, praticamente um trabalho de um robô fazendo uma leitura de dados, mas não conhece. Eu, por exemplo, eu sou graduado em propaganda e marketing, mas trabalhei a vida inteira com RH. Eu nunca trabalhei dentro do mercado publicitário. Apesar de trabalhar há 23 anos dentro desse mercado e conhecer o mercado inteiro e todas as pessoas desse mercado, se eu for mostrar o meu currículo por graduação, por pós-graduação, nem eu me contrataria. É que eu conheço os meus resultados, os meus contatos conhecem os meus resultados, mas se eu for fazer leitura de currículo por graduação, pós-graduação, MBA, eu não me contrataria. Então, isso é uma coisa que muita gente reclama. A falta de habilidade de alguns recrutadores de conhecer com profundidade as áreas que estão recrutando. Isso de um movimento de que, às vezes, muitos desses recrutadores não têm discurso técnico para poder fazer essa abordagem para determinados cargos, correto? Quando você passa por esse perfil inicial de recrutador, você até deve cair num cara mais técnico. E aí a conversa fica proporcional. Mas antes é um probleminha. É meio crua, né? Acho que é um pouco disso. Já passei por um processo seletivo que eu sentia a mesma coisa, assim, a fase 1 de conversar com o RH, eu achei que eu já teria um contato, assim, com uma pessoa que entenderia quem eu sou enquanto profissional para a vaga que eu estava me candidatando, mas foi uma conversa tão crua que você fica meio inibido de até falar, porque você sente que você não está falando com uma pessoa que está entendendo o que você está falando. É fato. O que você acha que mudou ao longo desses últimos anos, nesse processo de contratação? O que você acha que está sendo mais levado em conta hoje por parte das empresas? Quando eu iniciei, eu via os recrutadores muito focados tem graduação em quê? Tem pós-graduação em quê? Tem MBA em quê? Qual é o teu nível de inglês? E eu acho que hoje a graduação não está sendo mais tão importante. Eu acho que as empresas não caem mais no título. Antigamente você tinha o título, você era alguém. Agora você precisa de mais do que um papel. Você precisa de entregar resultado. As empresas estão preocupadas também com habilidades comportamentais, com o teu coeficiente emocional. Algumas empresas, por exemplo, a Apple, não contrata mais por currículo, contrata por competências pessoais. Perfil de liderança, agressividade na área comercial. Você sente que tem um peso muito mais dos soft skills, por exemplo? Eu vejo... Antes não existia... Antes era 0. Antes você tinha que bater pré-requisito de vaga. Palavras-chave, graduação, pós-graduação, nível de inglês. Hoje em dia eu vejo que isso não é mais o diferencial. Tem gente que fala, né, eu contrato pelo técnico, eu demito pelo comportamental. Acho que sempre foi assim um pouco, né? Mas nesse ponto que você fala de resultados, quando você formata um currículo, você também talvez tenha que focar nas coisas que você promoveu de diferente naquela empresa que você passou. O que mudou na logística daquela empresa, do setor que você trabalhava, que teve um pouco da sua mãozinha ali, né? No caso, o que você fez de fato para aquela empresa estar onde ela está hoje, os projetos que você participou, isso talvez te condicione melhor as vagas no mercado, o que você acha? Principalmente
o que você fez, o que você resolveu, é exatamente o que o cara está buscando resolver. Se você já resolveu um problema idêntico e você customizou o teu currículo para aquela necessidade e ele precisa resolver aquele mesmo problema, aí não tem nada melhor. Porque hoje eu sinto que as pessoas... Isso falando com os meus chefes aqui do clube mesmo. Que às vezes as pessoas têm a falha, o currículo está perfeito ali, questão de demanda que você atendeu, ou enfim... posições de mercado que você ocupou, mas às vezes a conversa a pessoa perde todos os pontos possíveis. Então, esse soft skill de comportamento, de postura, talvez esteja muito mais em alta hoje do que muitos anos, como você acompanhou, certo? É até algo que eu contribuo com o meu assessorado. Por exemplo, como eu conheço o recrutador, boa parte das vezes ele me fala assim, Cláudio, eu tinha um problema, mandei o João embora porque o João era ruim nisso, deixou essa bomba para resolver, a equipe tem esse problema. Então, quando eu converso com o meu assessorado, quando eu converso com o meu cliente, não só eu monto um currículo em cima da necessidade daquele cara, mas eu falo, olha, o problema que ele tem para resolver é esse aqui. Você já fez isso nessa empresa, não é? Então, potencializa essa informação. Isso aqui que você já fez não importa em absolutamente nada para o que ele quer, para o que ele precisa. Né? Não fica vendendo, enchendo aquela linguiça. Sabe porque eu fiz isso aqui? Porque não é o que ele quer. Explica para ele o que ele precisa, que você vai ter mais chances de ser contratado. Os processos seletivos hoje, porque como você trabalha mais com executivo profissional, a logística dinâmica de uma contratação é completamente diferente. Mas você também, a Employability RH também faz a gestão de carreira para pessoas que não estão nesse patamar, correto? Sim. Que é uma logística também diferente. Hoje, quando você faz esse acompanhamento ali próximo com esse profissional que está se preparando, às vezes, para uma recolocação de trabalho, que vem de um mercado em que ele não ganhava tanto assim, mas ele quer se projetar para uma vaga melhor, qual é o passo, assim, para quem, claro, sofre esse etarismo de já estar há muito tempo fora do mercado e já ter uma certa idade, e não entender muito bem como que ele consegue se projetar para alavancar o que um dia foi ou que um dia, na verdade, não foi, e ele ficou muitos anos fora do mercado. É possível se projetar para uma vaga bem superior ao que antes era, o que antes estava idealizado para ele, para esse profissional que está muitos anos fora? Pode. Assim, duas coisas que você falou que eu acho importante. Para ele crescer, não necessariamente ele precisa buscar uma outra empresa. Ele pode crescer dentro da própria empresa. Como é que você cresce dentro da tua própria empresa? Você presta atenção o que o seu chefe tem, quais são as habilidades que ele tem, e para entender o que você não tem, para você potencializar aquela habilidade. E eu acho assim, sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Se você está preparado, aparecer aquela oportunidade, por exemplo, ou ele for promovido, ou ele sair da empresa, a empresa não vai contratar alguém de fora para aquele lugar. Se ela vê que você tem todas as habilidades que o seu líder, que o seu chefe tem, ela vai promover você. Então, você já tem uma oportunidade interna. Você falou também de etarismo. Muitas pessoas me perguntam assim, Cláudio, eu tenho 50 anos, eu estou velho para o mercado de trabalho. Tudo depende de que cargo você está buscando. Se você for, por exemplo, um analista júnior e você tem 50 anos, você está totalmente míope, porque ninguém vai contratar um analista júnior de 50 anos. As empresas buscam um analista júnior mais novo, para ele ser pleno daqui a pouquinho, para ele ser... Para ter um PDI dentro da empresa. Então, assim, você tem que estar no tempo da carreira que a sua idade te dá o aval, né? E também ninguém vai contratar um diretor de 25 anos. Eu nunca vi, pelo menos. Então, você ser velho ou ser novo depende de que cargo você está buscando, que nível da tua carreira você está. Porque um cara de 50 anos é um gerente nacional de vendas, é um diretor, é um superintendente, sem problema nenhum. Até um cara de 60 anos é um diretor, é um VP, sem problema nenhum. É um cargo mais projetado. Isso, você tem que saber se você está do meio para frente da sua carreira, se você está do meio para frente da sua faixa etária, média de mercado, você tem que estar do meio para frente do organograma da empresa. Você tem que estar na mesma proporção, né? Essa questão de idade que você falou, né? Você nunca viu um diretor, por exemplo, muito novo. Mas hoje a gente vê, né, até
muito porque o que se fala aqui na empresa dos empreendedores que fazem parte da comunidade. Muitos deles têm empresas grandes, né? Então, equipes grandes, que têm essa questão desse conflito de gerações, né? Então, a gente vê que existe hoje uma contratação muito grande de estagiários ali da minha geração Z, e tem os millennials, né? Que é a geração dos mais 30, mais 40 anos, que normalmente você vê ocupando posição de direção. E aí tem essa coisa de você contratar empresas que estão contratando, por exemplo, pessoas mais 40 como estagiários, porque fizeram uma migração de carreira, né? Então, eles estão no processo de aprendizado desse outro mercado de trabalho. Como é que você vê esse conflito de geração nos processos seletivos? Tanto de uma pessoa que está em uma posição um pouco maior, como um diretor, por exemplo, um coordenador de equipe, e que está atendendo esses estagiários da geração Z, que já é uma outra visão de mercado de trabalho, e que você faz justamente essa assessoria de carreira para esses profissionais que estão se colocando para essas vagas. Olha, eu sempre brinco com isso porque são gerações totalmente diferentes. A gente ouve muito isso aqui. Caramba, eu tenho 42 anos e eu sou de uma geração que era totalmente vendável. Nós trabalhávamos por dinheiro. A geração de 20 e poucos anos não é comprável. A visão da empresa tem que estar alinhada aos valores e aos princípios do cara. Eu já aprendi a lidar com isso, porque eu tenho alguns estagiários também na minha empresa. Mas eu acho que elas se completam, tá? Porque vocês vêm... Eu digo vocês porque você tem 20 e poucos anos. Tenho 23. 23. Se completam porque vocês vêm com uma velocidade de informações talvez muito mais rápida, com uma habilidade de trabalhar com ferramentas que a gente vai aprender, vocês já nasceram com elas. E nós temos a experiência, talvez os contatos, aquele negócio que vou chegar para você e vai falar, não vai por esse caminho, porque eu já fui e eu me ferrei. Exato. Então, acho que eu gosto de trabalhar com as duas faixas etárias, elas se completam bastante. Mas são totalmente diferentes, então há um conflito, sim. Que é uma visão de mercado, uma visão de trabalho, uma visão do dinheiro, uma visão de prospecção de carreira completamente diferente. E muito da minha geração visa uns recortes de trabalho que é completamente diferente do que os nossos chefes, por exemplo, pensam. E aí uma coisa que eu já repeti em entrevistas com quem fala sobre liderança ou quem fala sobre mercado, carreira como você, que é uma tecla que já se bateu muito aqui no clube, por exemplo, quando a gente conversa sobre carreira, enfim, que é a mudança da visão do trabalho. Então, você passa 6 a 8 horas dentro de um mercado, dali, né, do seu círculo de profissional, você faz tudo o que você tem que fazer e você vai embora. A outra geração passava horas ali no mercado, ali no trabalho, e não tinha problema nenhum. Então, a gente já começa a problematizar. Cara, passei 2 horas depois do meu trabalho, seja aí... Porque a gente já tem uma outra visão de mercado e do tempo que a gente está dedicando às coisas. E para os meus chefes, por exemplo, o Rafael Pomos vai ouvir esse podcast, ele vai saber o que eu estou falando, que ele fala, nossa, mas na minha época, que eu era estagiário, eu passava 12 horas trabalhando e eu não tinha problema nenhum, eu queria mesmo era trabalhar. E aí a gente fala, mas a gente tem uma visão diferente. Se a gente passa 8 horas e eu conseguir fazer tudo dessas 8 horas, então eu estou certo. O meu problema é se eu não conseguir fazer dentro das minhas 8 horas. Eu estou trabalhando, estou passando do horário que eu deveria. E isso é uma visão que você sente que muito contratante tem em relação a contratar pessoas um pouco mais jovens para o mercado? É uma dificuldade. O recrutamento da faixa etária mais nova é mais difícil, porque na minha geração a gente falava o salário e aquilo era suficiente. O salário é tanto, é o dobro do que você ganhava. Aí o profissional falava, então tá, quando que eu começo, que horas que... A geração mais jovem, a sua geração, ela está preocupada em quanto tempo ela vai ficar dentro da empresa, qual o tipo de cliente, se ela vai somar alguma coisa na vida de alguém, ou... Propósitos. A minha geração não tinha muito propósito, não. A minha geração vendia tempo. Era paga... Você entrega isso aqui que eu te pago tanto, se entregar 2 disso aqui, eu te pago 2 tanto. A pessoa falava, tá fechado. Mas eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a admirar também os diferenciais que essa geração mais nova tem. Eu acho que é muito complementar.
Complementar, acho que esse é o termo. Quando eu citei empresas grandes que hoje estão fazendo uma outra dinâmica de, por exemplo, uma recolocação de trabalho profissional no sentido de um profissional trabalhou vários anos como advogado, por exemplo, faz uma migração de carreira e vai trabalhar com outra profissão e ele entra como estagiário numa empresa. Então, algumas empresas estão adotando, né, essa dinâmica de contratar estagiários que estão nesse processo de recolocação de profissional, porque é o processo do estágio, justamente para você estar aprendendo a trabalhar com aquilo que você quer para a sua vida. Como é que você vê essa dinâmica? Eu acho complicado, não acho simples, sabe? Porque você é um advogado sênior, que nem o exemplo que você deu. Então, você já tem um resultado financeiro que a sua carreira te permitiu alcançar. Você já ganha lá X. Quando você vai entrar, por exemplo, para ser jornalista, você não é ninguém. Você está começando numa carreira nova. Então, você está preparado para ser um iniciante e ganhar como um iniciante? Porque muita gente quer mudar. Às vezes chega o cliente lá para mim e fala assim, Cláudio, eu fui especialista em logística, fui supervisor de logística, fui coordenador de logística, fui gerente de logística, fui demitido e eu fiz um curso de gastronomia com o chefe tal e, poxa, reconhecido internacionalmente, eu quero virar chefe de cozinha. Eu falei, peraí. Você era um gerente de logística que trabalhou 20, 30 anos, estava indo para ser diretor de logística, você tinha um resultado X. Você não vai chegar como chefe de um grande restaurante, você fez um curso de gastronomia. Você está pronto para iniciar como alguém que está começando na área e ganhar como alguém que está... Não, peraí, eu tenho minhas contas, eu tenho minha família. Então, peraí, vamos planejar essa transição de carreira. Adequar, né? Para pelo menos... Não estou dizendo que eu sou contra, eu estou dizendo que você tem que estar estruturado financeiramente para essa decisão. Que você está começando do zero de novo. Porque muita gente acaba que volta atrás. Porque quando você começa do zero e você até às vezes tem um pouquinho de recursos para segurar por um período, mas não tem para segurar até você chegar no lugar que você estava na outra parte da carreira, a pessoa desiste e volta para onde ela estava. Só que até para ela voltar para onde ela estava, como ela investiu um tempo, não vou falar perdeu, investiu um tempo numa outra área, ela talvez nem volte igual. Então, entendeu? Tem que ser um negócio muito bem feito, muito bem pensado, com planejamento financeiro, para não dar ruim. Quando a gente fala de planejamento financeiro, eu também trago uma outra questão da recolocação profissional de pessoas que, enfim, saíram de um trabalho fixo ou foram demitidos, e aí tem aquela coisa do período sabático, né? Você tirar um período ali para ficar tranquilo, trabalhei por muito tempo. Quanto tempo tem que durar esse período sabático? Existe um tempo ideal? O ideal é nenhum. Porque você saiu, você não tem nada agora de entrada de caixa, você vai sobreviver da tua reserva financeira atual. Por maior que ela seja, ela vai acabar. E todo mundo, quando sai da empresa, chega lá para mim e fala assim, não, porque eu tenho vários amigos que conhecem o meu trabalho. Eu falo, peraí, amigo é quem está com... quinto dia útil, dinheiro entrando na conta, jet ski, lancha, casa de praia, todo mundo tem amigo. Desempregado não tem muito amigo, não. Vamos partir para cima que eles estão no corre-corre das atividades deles, não vão ficar, peraí que eu vou parar o meu trabalho porque eu tenho que ajudar o Cláudio a se recolocar no mercado. Não é assim. Uhum. Agora, você ficou muito tempo na mesma empresa, passou por um estresse grande... Quer tirar um mês? Tira um mês. Quer tirar 45 dias? Tira 45 dias. Mas esse negócio de, não, eu vou tirar uns 3 meses, 6 meses. Tem gente que chega lá e fala que tirou 6 meses sabático, um ano sabático. Eu falo, gente, tá querendo torrar toda a reserva financeira. E o pior é que depois que torra toda a reserva financeira, corre numa empresa de assessoria de carreira e fala assim, agora eu preciso de recolocação rápido. E a gente tem que fazer um milagre porque ele fez besteira com a grana dele e agora a gente tem que fazer um milagre para resolver esse problema, né? Então, o ideal é, a não ser que você queira baixar o nível, porque se você ganha X e você quiser ganhar meio X, rapidamente você vai ser recolocado, porque você está vendendo um produto de um valor tal por metade do preço. Agora, se você quer se vender pelo mesmo valor de mercado ou até aumentar as suas chances, sair de uma condição A para uma condição A mais B, é bom você começar o mais rápido possível, não perder tempo. Uhum. Muita gente chega lá, e eu não estou falando da boca para fora, pega a rescisão
e leva as crianças para Disney, leva a esposa para Paris, tudo lindo. Quando tem 30% da reserva financeira guardada, chega lá e fala assim, precisa emergencialmente de resultados. E aí a gente tem que fazer milagre, a gente não faz milagre. E qual é o primeiro passo para a recolocação? Assim, você falou desse período sabático, que talvez seja importante, né, para a pessoa ficar um pouco mais calma em relação à vida, realinhar algumas coisas. Mas qual é o primeiro passo depois desse período, ou até durante esse período, para esse profissional já se projetar para uma recolocação? Olha, se você tiver recursos para poder contratar um especialista para poder fazer para você, ou na verdade fazer com você, vai ser um enorme diferencial, porque ele não só vai antecipar o tempo de procura, antecipar a colheita de resultados, mas ele vai te dar um alcance de oportunidades que você não teria sozinho. Porque o que a pessoa faz quando ela está buscando sozinha? Ela cadastra lá nos sites de emprego mais populares, faz um LinkedIn, e aí fica enviar currículo, e fica esperando. Ou seja, ela fica de forma receptiva, aguardando que algo aconteça. Ela é consequência dos fatos. Se você contrata uma empresa, um especialista em apoio à recolocação, você diz para ele o que você está buscando quanto a salário, aí dá teu mínimo aceitável, tua real pretensão, formas de contratação que você está aberto, se só CLT, se PJ, se terceirizado, se cooperado, nomenclatura de carga e variações que o teu perfil permite, e aí a empresa vai estudar com você se as suas pretensões são de fato reais. Se sai da sua cidade, sai por quanto, ou se não sai por dinheiro nenhum, aí a gente vai montar um plano de ação para aquilo efetivamente acontecer. Vai ver onde você estava, onde você quer chegar, de que maneira a gente pode fazer para isso de fato acontecer, quais são as ferramentas necessárias para fazer isso de fato acontecer, qual é o tempo médio necessário para fazer isso de fato acontecer, né? Então, se você puder contratar um especialista, é como você pode arrancar o seu dente ou você pode ir no dentista. Ambos o dente sai. Só que um sai com muito mais qualidade, muito menos consequências. É a mesma coisa. E mais direcionado, querendo ou não. Mais direcionado, com um alcance diferente de posições, porque as boas vagas do mercado não estão nos sites de emprego, não estão nos veículos populares de recolocação. São vagas fechadas. Eu brinco que eu falo que eu sou a chave que abre algumas portinhas que sozinho você não consegue abrir. Quais as empresas hoje que estão dentro do escopo ali da Employability RH? Olha, eu não corto nem por perfil de empresa, eu corto mais por salário. Porque assim... Mas vocês têm grandes empresas que vocês têm relação, certo? Sim, entrando no site, você consegue achar minhas últimas recolocações, por exemplo, dos meus assessorados, dos meus clientes, na Amazon, na Magalu, na Carvalho Hoskin, na Stone, na Stefanini, na Sodexo, na Exxon, na KPMG. Qual é o site da Employer? www.employability.com.br, empregabilidadeinglês.com.br. Então, assim, eu só acabo não pegando vagas de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Porque o perfil acaba sendo Eu acho que é o perfil de cliente que não tem, às vezes, recurso para contratar uma empresa de assessoria de carreira. Exatamente. Não é nem por isso. Porque se a maioria desses tivessem os recursos, nós também trabalharíamos a empregabilidade deles. Eu vou pedir para que você olhe para essa câmera, que você já falou até um pouquinho do porquê que um profissional deve investir, de fato, num especialista de carreiras, numa assessoria de carreira, e que fale um pouquinho do porquê que quem estiver assistindo esse podcast está precisando de uma recolocação ou está precisando mesmo, teve esse insight, essa virada de chave como um potencial investimento para a carreira dele, para direcionar melhor o currículo dele para grandes empresas e que precisa, de fato, de uma empresa como a Employability RH. Eu acho assim, para quem quer ter as rédeas da própria carreira nas mãos, não quer ser consequência dos fatos, consequência dos acontecimentos, quem não quer... Para quem quer escolher em vez de ser meramente escolhido, o processo de construção de empregabilidade faz total diferença. Faz não só você arrumar um emprego, mas você poder escolher em vez de ser meramente escolhido. Você não deixar a onda te levar, né? Então, quem estiver buscando subir de nível, construir a empregabilidade, a Employability com certeza vai fazer toda a diferença na sua carreira, vai aumentar as suas chances.
E não só vai fazer por você, mas vai te ensinar a fazer, para que você não fique refém da contratação da Employability amanhã, daqui a 1, 2, 3, 5, 10 anos, quando você estiver buscando recolocação. Eu não vou só dar o peixe, eu vou ensinar também a pescar. Maravilha. Cláudio Ricciopo, explicando um pouquinho do investimento que a gente precisa fazer, aprendendo a empreender a própria carreira. Eu acho que foi ótimo que você falou essa questão de realinhar algumas questões de expectativa, que eu acho que é o primeiro passo, principalmente que é uma recolocação profissional. Foi ótimo o bate-papo, muitíssimo obrigada, espero te receber novamente aqui no Clubecast. Vou querer vir, tem que me chamar. Tem que chamar. E da próxima vez, o meu chefe com certeza vai tirar muita dúvida com você em relação à contratação. Bom, mais um episódio do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. A gente falou um pouquinho sobre o potencial de empreender com a própria carreira, seleção, candidato, como se preparar para o mercado e por que investir de fato em alguém que assessora a sua carreira profissional e quem te ajuda de fato a se colocar no mercado da melhor maneira. Esse foi mais o Clubecast, até a próxima.